Mãe? Preciso conversar com você, é importante. Kate, eu não tenho tempo agora. Eu não quero me atrasar para ver o Pastor Phil. Mas eu gostaria de conversar agora. Bom, se é importante agora, vai continuar sendo importante depois do culto, tá? Bom, mas... Será que você pode se arrumar um pouco? É uma igreja legal. Por favor, sente-se. Em meio ao trigo, há muito joio e o sal é pisoteado pelos homens. No Brasil, a igreja evangélica cresce a passos largos, com dezenas de milhões de fiéis. Esse fenômeno é notório em todo o mundo. A indústria do entretenimento gospel movimenta bilhões de reais anualmente, seja com a venda de CDs e DVDs ou na produção de eventos. No entanto, essa relação entre o evangelho e o entretenimento gera um grande debate. Alguns veem esses eventos como cultos de louvor, enquanto outros os consideram apenas entretenimento. Os shows gospel, por sua vez, são um sintoma do distanciamento da igreja brasileira em relação ao culto ao Senhor. Muitos artistas gospel têm cachês excessivamente elevados e só se apresentam se receberem o pagamento antecipadamente. Além disso, exigem um público doutrinado, subjugado e expressivo, afastando todos cada vez mais da verdade. Seria desejável que aqueles que se dizem impactados por Deus nesses shows fossem estudiosos fervorosos das Escrituras Sagradas, em vez de frequentadores de lugares que pregam pela culpa, ganância e medo. Essas táticas são usadas tanto pela religião quanto pelo governo, indo na contramão do que está escrito nas Escrituras. Infelizmente, nos dias atuais, encontrar a verdade na verdade se torna cada vez mais difícil. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, idolatria gospel, comediantes na igreja e coaching da fé em crise. Uma vergonha. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Assista até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Os princípios fundamentais do cristianismo foram relativizados. A fé secularizada e a palavra pecado tornou-se ofensiva. Talvez fosse mais apropriado dizer que cometi um equívoco ou simplesmente tropecei, em vez de confessar que pequei e ofendi a santidade majestosa de um Deus trino. O culto sagrado, centrado na pessoa, obra e glória de Deus, foi substituído pelo profano culto ao homem, um culto antropocêntrico. A adoração ao Deus Santo e à cruz de Cristo foi grosseiramente trocada pelos shows gospel, nos quais cada detalhe é voltado para a celebração da carne, sem considerar a glória de Deus. Vale a pena refletir sobre o que Deus diz acerca desses cultos em mega-eventos e sobre o suposto louvor e adoração contemporâneos. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Amós 5, 21 a 22. E vou além, questionando tudo que lhe ensinaram ao longo da vida e que você considera verdade até hoje, simplesmente porque não busca a verdade. Veja o que está registrado nas Escrituras. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
Nesta primeira parte do texto, você consegue enxergar a verdade, ou ainda continuará acreditando nesses líderes religiosos, sejam eles pastores, padres, papas, bispos, apóstolos ou pai de santo, que desviam daquilo que as Escrituras nos ensinam. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Amigos, o texto é claro. Apenas aqueles que permitiram ser enganados pela religião não compreendem isso. Eles afirmam que somos servos do Senhor, trabalhadores na obra de Deus. Mas será mesmo? Não, isso não é possível. Preciso reforçar essa ideia para que fique gravada em sua mente. Deus tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amigos e irmãos, sei que serei criticado e rotulado como herege, mas o texto é claro: Deus não carece de nada. Muitos desconhecem o verdadeiro significado das palavras servo, culto e adoração. Ser servo implica em ser um escravo. Agora reflita: se você tem filhos, seu filho é seu escravo. Ele não pode sentar à mesa e compartilhar uma refeição com você. Ele não desfruta da sua companhia. Então eu pergunto: você é servo ou filho? Observando as instituições religiosas no Brasil, sejam elas evangélicas, católicas ou de qualquer outra natureza, percebo um grande problema: a proliferação de estrelas e figurões. Pessoas que se consideram excessivamente importantes, que buscam os holofotes e a atenção para si. No entanto, aprendi algo valioso: as estrelas só brilham quando o sol não está presente. Quando Jesus, o sol da justiça, resplandece, não há espaço para que os homens brilhem. Infelizmente, muitos tratam pregadores e cantores como verdadeiras celebridades de cinema, cometendo o pecado da idolatria. Deus não aprova essa postura. Observemos o que o Manual da Humanidade nos ensina em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Prestemos atenção às palavras de Deus. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 a 5. Amigos e irmãos, é hora de agir. Abandonem esse sistema religioso, esse circo gospel que estimula a sensualidade, a histeria e a irreverência em suas mentes. Desvinculem-se dessas instituições evangélicas que transformam milagres em mercadoria, deturpam a graça e vendem felicidade à custa da fé. Rompam com essa sinagoga de Satanás, que prega um falso evangelho baseado em mentiras repugnantes. Lembrem-se, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. 1 Coríntios 10, 14 a 15. A mensagem permanece relevante para os cristãos nos dias de hoje. Devemos sempre evitar qualquer coisa que nos afaste da fé em Jesus Cristo. Seja a idolatria explícita, como a adoração a ídolos, ou a idolatria implícita, como colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus em nossos corações. Portanto, deixemos de idolatrar esses falsos pastores e cantores e busquemos um relacionamento genuíno com Cristo, que é o verdadeiro motivo de nossa adoração. Guardemos essa palavra em nossos corações. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitam dos cristãos para enganá-los. Mateus 7, 15. Gostou do vídeo? Então essa é a sua chance de dar um up na sua renda com o meu parceiro fera, o Ed Fernandes. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar.
Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal. Eu vou mostrar a vocês como vocês faturar através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão, de você tá trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, foi tudo faturei na internet, ó, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link, e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, ó, me agradecendo, tá? Testemunho dos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.